Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os meus irmãos que estão aí em casa, nos ouvindo, nos assistindo pelo Face. Amém, irmãos? Vamos, em nome de Jesus, agradecer e iniciar mais um culto para a honra e glória do Senhor. Tá, irmão? Hoje é sexta-feira, é o culto da cura, A palavra vai falar com nós. E vamos gravar no coração, vamos iniciar a oração e em seguida entraremos na palavra em nome de Jesus. Repita assim falando: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, eu venho na sua presença mais uma vez, meu Pai. Em primeiro lugar, te agradecer pelo dia, pela saúde, pelo alimento. Eu venho, Senhor, agradecer pela grandeza de hoje. Mais uma vez, Pai, eu estou vivo e o Senhor me dá a oportunidade de me redimir perante a Ti, de orar mais e buscar mais, ouvir a palavra para ter o renovo na minha vida e na da minha família e buscar os Teus caminhos da maneira correta que o Senhor quer. Eu venho, Senhor, humildemente pedir perdão dos pecados e das falhas para eu, Senhor, receber a unção digna do Senhor vai me dar. Porque, Pai, se eu estou aqui hoje, é o Senhor que está me dando vida. É o Senhor que está me dando essa condição para eu estar vivo hoje, vim buscar a Tua palavra, buscar os Teus ensinamentos, buscar o Teu entendimento, buscar a Tua sabedoria, buscar o Teu amor, para ter obediência, para ter paciência de esperar a Tua hora, Pai, no que estiver, Senhor, de acontecer na minha vida, porque quem sabe de todas essas coisas é o Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Yahvé Yai, é o meu Criador, e de tudo que há na terra, das árvores, flores, frutos, animais, dos peixes, das cores, é o Senhor, meu Pai, que é da vida para aquelas criaturas que Te amam e Te obedecem. E eu estou aqui, Senhor, sobre a Tua unção, que é do Espírito Santo, e o Senhor vai falar comigo, vai me alimentar. O Espírito que eu preciso em primeiro lugar, é alimentar o meu espírito, Pai, em nome de Jesus. E depois, Senhor, a minha carne também, em nome do Senhor Jesus. Eu só tenho que agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de hoje estar na Tua presença, porque o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me trouxe, e eu tenho que honrar, meu Pai, o que o Senhor me designou, que é fazer a Tua obra em amor, em verdade e em espírito. E a palavra, Pai, o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E é o Espírito Santo que vai nos guiar e nos orientar. E eu estou aqui, Senhor, de coração aberto e de mente para ouvir e guardar e praticar em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Abre a Bíblia de vocês, meus irmãos que estão em casa, no Jeremias capítulo 23, que é a palavra que hoje o Espírito Santo deu. Mais uma vez o meu Senhor está nos repreendendo através da palavra. De novo, Ele está falando a profecia contra os maus pastores. Olha quanto tempo a palavra foi escrita. E Jeremias avisava para os maus profetas do templo que eles estavam fazendo correto. Por isso que Deus levantou Jeremias para ele pregar para o rei a verdade. Mas o rei também, naquela época, lá em Judá e Jerusalém, deu mais ouvido para quem? Para os profetas. Só que os profetas, a palavra está falando que está fazendo errado, irmãos. Estão pregando errado a palavra do Senhor, tem que mudar. Está faltando chamar o Espírito Santo. E trazendo para o dia de hoje, o Espírito Santo está falando que nós, como profeta escolhido pela palavra do Senhor, nós temos que andar na verdade do Senhor. Nós temos que andar no Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, do mesmo jeito que foi profetizado no passado, e Jeremias foi levantado para pregar,
para os reis, que os profetas não estavam andando do jeito que Jesus queria, que Deus queria, que era de chamar o Espírito Santo para ter a visão do que é certo e do que é errado, hoje está falando com nós novamente. Sai das coisas erradas, pastores, discípulos da palavra de Deus. Não importa que é gentil, não importa que é padre, que é pastor, que é pastora, missionário, missionária. Vamos começar a pregar da maneira que o Espírito Santo está falando, que é chamando o nome dele, que é orientando através do Espírito Santo a orientação. Não é mais a maneira a qual você foi orientado. Você tem que mudar a atitude e os gestos. Através do quê? Do que o pai está falando aqui. Jeremias, irmão, padeceu para poder pregar a palavra lá no tempo de lá de Joaquim, de Salum lá. Por quê? Eles não queriam obedecer a Jeremias, porque eles estavam olhando para a beleza e para a grandeza do que os discípulos falavam. Eles estavam olhando a grandeza e a beleza do que os discípulos, que eram os anciões da igreja da época, os pastores faziam errado. Eles estavam só se importando em só pegar o dinheiro, as ofertas, o ouro, a prata daquela época, pegar as ofertas que eles davam, que era o sacrifício que eles davam, que eram os animais, para ir para o templo, do que ensinar a verdade do Espírito Santo para o povo. E Deus mandou Jeremias ir pregar. Aí você acha que eles gostaram? Eles não gostaram, não. Que Jeremias estava pegando heresia. Como é que Jeremias falava que ele sabia que Jerusalém ia ser derrotada e Judá ia ser destruído porque estava desobedecendo a palavra de Deus daquela época, idolatrando deuses falsos, sendo que o Deus verdadeiro é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Os anciões não aceitaram, não, filho. Foi para cima de Jeremias e ainda usou também os reis. Você está entendendo, irmãos? Porque a grandeza e a beleza, irmão, não é aquilo que você está vendo de belo, maravilhoso. A grandeza e a beleza é a simplicidade do Espírito Santo dentro da pessoa. Na verdade, do que tem que ser feito. Não na integridade do homem, do poder. É o que está acontecendo. O povo está pensando mais em poder, em ganância de dinheiro, de poder, de ter coisas boas, mas está esquecendo que o que vai salvar e restaurar é o Espírito Santo, para poder nós voltar da onde nós saímos. Aí Jeremias pregou isso. Jerusalém vai ser derrotada, rei. O Babilônio vai vir se vocês não parar com a idolatria. Vai ser permissão de Deus Todo-Poderoso pela desobediência de vocês. E ele está mandando eu falar. Ah, tá bom que eles aceitaram. Aceitaram não. Trazendo para o dia de hoje, estão aceitando do mesmo jeito? Não. Primeiro que não está aceitando que nós aqui da Terra Santa tem pastor e missionários pregando. Já tá indo, tá cumprindo a profecia contra os maus pastores. Então nós não temos que julgar ninguém, nós temos que ensinar o que é o certo e o que é o errado. Não interessa quem seja, você tem que ensinar o que é o certo e o que é errado. Mas eu sou pastor, mas eu tenho teologia, isso, aquilo, não interessa. Eu quero que você leve a minha palavra agora, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que é chamar o Consolador, que é o Espírito Santo, para você sair do erro. Para você sair dessas coisas erradas que vocês andam, meus filhos. Para você sair da corrupção. E ele está falando aqui o problema, irmão, que Deus já tinha profetizado isso para Jeremias, olha lá quantos milhões de anos atrás. Que hoje, nos dias de hoje atuais, ia acontecer isso. E não está acontecendo de fato. Olha como que está caindo, irmão. Os templos caindo. Os pregadores e padres e pastores caindo. Porque não está na palavra do Senhor do jeito que Ele quer. Não pode, irmão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que prega a palavra do Senhor, os pastores que guiam as ovelhas, eles têm que dar o exemplo, eles têm que andar certo, para as ovelhas também andar certo. Eu sei que tem ovelhinha que elas é rebelde, mas porque elas querem. Mas os pastores têm que dar, e os padres têm que dar o exemplo correto, que nós temos que ter, a chamar a trindade e andar na obediência e não na idolatria de nada nesta vida. Porque quando você quer poder na tua vida, você está idolatrando. Quando você quer a ganância, tem ciúme, inveja, você está idolatrando. Que é parte de quem? Do lobo, que é o Satanás. Ele está aqui para quê? Matar, roubar e destruir. Então aqui Jeremias falou. Gente, vocês não estão entendendo, eu estou falando, sai dessa heresia de adorar deuses falsos, porque Deus está pedindo para que nós chamássemos Ele mais, olhar para Ele mais e deixar as coisas do mundo para lá, deixar as orgias e as luxuosidade para lá, olha mais para as coisas do Espírito, busca mais a integridade do Pai, quer orar, né, irmão? Se unir mais a congregação, os irmãos, né? Não.
Os profetas não aceitou, não. E o rei foi na onda dos profetas. Por isso que a queda foi grande de Jerusalém, que a Babilônia, o rei Nabucodonosor, escravidou todo mundo. Destruiu a cidade, mas Jeremias não foi destruído. Porque ele deu ouvido. Trazendo para o dia de hoje é igual nós. Temos que pregar a verdade e falar o que Deus está falando. Ele falou da profecia há muito tempo, que a profecia é o que vai acontecer no futuro. Lá na frente. Então hoje nós estamos tendo a visão do Espírito Santo, que ele nos prepara para nós não errar, igual os profetas do passado e os pastores erraram. Esta é a beleza e a grandeza de você ter a verdade, irmão, de chamar o Espírito Santo por isso. Então se nós não chamar o Espírito Santo, o pastor, o padre, ou seja lá de onde que for, qualquer religião que for, que não chamar o Espírito Santo, sempre vai estar no erro, irmão, porque o diabo ele engana. O Satanás, ele leva os filhos de Jesus tudo para fazer errado. Irmão, onde já se viu pastor tirar e padre tirar a fé das ovelhas de dentro da igreja? A pessoa dá as ofertas, dá os dízimos, dá tudo e nunca sai da mesmice. Não se cura, não se liberta, não restaura. Tem coisa errada. Então é por isso que o Espírito Santo colocou a Igreja Internacional Terra Santa para ensinar para vocês, irmão, para todo mundo. Vocês têm que entender uma coisa. Tem que mudar. A mesmice se torna idolatria. A mesmice se torna doutrina. E Jesus não está nesse meio, porque ele veio e ele mudou a lei. Mudou a lei de chamar o Espírito Santo para poder mudar os pensamentos dos meus filhos que andam errado. E eu quero que eles andem certo para não ser enganados mais, mas eles não estão entendendo o que nós estamos falando, Senhor. É isso que está acontecendo. Então nós estamos aqui falando da profecia contra os maus pastores, porque primeiro a palavra é para quem prega. Os pastores não têm que ser um bom pastor igual Jesus foi, irmãos. Jesus foi um bom pastor. Ele deu um exemplo maravilhoso para a humanidade, que mesmo na carne humana, tu pode vencer as obras do mal, mas você tem que obedecer. Você tem que chamar o Espírito Santo. Você tem que, o que mais? Ter paciência de esperar. E mudar os conceitos que você aprendeu. Você tem que ver os conceitos do Espírito, que hoje mais é o Espírito Santo. Esta é a grandeza, por isso que Jesus venceu, irmão. O Satanás, ele morreu e ressuscitou. Ele não morreu coisa nenhuma. Estava mais vivo do que tudo, continua até hoje. Então nós também podemos. Só tirar a pedra do coração e obedecer. Não, mas por que mudou? Não mudou nada não, irmão. Ele só está complementando aquilo que estava de errado, que estava levando nós humanos para o erro do Senhor. Estava levando nós para as trevas, em vez de salvar os humanos que é crente evangélico e está buscando a palavra, não estava salvando coisa nenhuma. Quantos evangélicos morreram e não está salvo ainda, gente? Isso está errado. Então hoje a grandeza que o Espírito Santo está falando conosco. E ele vai falar com cada um que chamar por ele. Amém, irmãos? Então vamos consertar, né, pastores? Para nós poder as ovelhas andar certinha. Porque se elas não andar certo, não vai porque você não pregou correto. Porque Deus quer que nós prega certo. Porque depois ele vai cobrar de cada um, até das ovelhas que não quis obedecer. Então vamos dar o exemplo. É isso que ele está falando aqui. Jeremias falou. Jeremias tentou. Até fizeram um monte de coisa errada com o coitado de Jeremias por ele falar a verdade. Até em cisterna jogou o homem, aprisionou ele, bateu, esmurrou, mas ele não desistiu de falar a palavra do Senhor. Bem assim é nós da Igreja Internacional Terra Santa. Pode falar o que quiser das pastoras, dos pastores, dos missionários, do apóstolo. Nós vamos continuar pregando dessa maneira até a humanidade encaixar na cabeça que se não chamar o Espírito Santo, você não vai estar certo do jeito que Jesus quer que esteja. Pode ser o maior pregador, pode ser o maior presidente da república, não interessa. Tem que proclamar o nome do Espírito Santo para não errar. Porque se o Espírito Santo não estiver na tua frente no que você for fazer, irmão, tudo vai dar errado. Porque o diabo já sabe o caminho de vocês. Ele já sabe como é que você trilha direto. Então tem que mudar para ter o quê? Sair da mesmice, tá? Tem que sair da corrupção, da mentira, da enganação, da patifaria, da prostituição, da enganação, de roubar, de mentir. Tem que sair disso daí, gente. Ele está falando para os pastores que estão errados, irmão. Tem que entrar no Vale do Sal, fazer uma aliança para tirar a maldição hereditária, para começar mais forte ainda da unção que Deus vai derramar sobre cada um. Amém? Então é Jeremias 23. Aqui na Bíblia da Mulher, né? Como a gente prega no aramaico, que vocês já estão sabendo, nós estamos ensinando, né, meus irmãos? A gente vai ler aqui o prefáciozinho que é o 23, 1, que fala do Jeremias. Mas aqui, trazendo para o dia de hoje, quem é Jeremias? É nós, né? Porque é nós que estamos vivos. Vamos lá. Jeremias,
dá continuidade ao tema dos reis perversos, empregando a imagem do pastor e suas ovelhas, uma metáfora bastante conhecida no Antigo Oriente. Próximo. Enquanto o bom pastor cuida de seu rebanho e protege seu investimento, os reis de Israel dispersam o povo com seus atos de perversidade. O que é os atos de perversidade que ele está dando um exemplo aqui, que o Jeremias estava dando continuidade de falar para os reis? Sai dessa perversidade de roubar o povo, de ficar cobrando tributo para poder andar nas suas luxuosidades, nos seus ouros, nas suas pratas, e o povo está se matando de trabalhar, não tem nem comida direito para comer, e o povo está desvaiando de trabalhar para dar tributo para o rei, e o rei na bonança, e eles não estão nem aí. E os anciões nem se intercedia pelo povo junto com os reis, não. Os anciões daquela época estavam junto com o rei para tirar o dinheiro do povo também, porque ele também tirava o dele por fora. Porque o diabo, ele é assim, irmã. Ele faz dessa maneira. Ele engana, tira e ainda tira o dele por fora. Só que depois, quem é que é forcado com as próprias mãos? Os próprios anciões, porque todos foram. Todos eles morreram com a ganância em cima dele e não levou nada. É igual o dia de hoje. Sai fora dessas coisas aí, irmão, querendo saber só de poder, de perversidade com os filhos de Jesus, com as coisas com o humano. Não pode, irmão. Quando Deus te coloca num cargo grande para você trabalhar lá, para fazer, é que Ele quer que você instrua o povo correto. Olha aqui, ó, a pastora Cláudia dá continuidade ao tema dos reis perversos. O que eu estou pregando hoje de novo, sendo que na sexta-feira passada o Senhor falou a mesma palavra, só que de outro livro, que não tinha, que os pastores tinham que vigiar o que estava fazendo? Aí hoje ele não está dando de novo a palavra para me pregar, para nós pregar, o Espírito Santo pregar de novo. Porque é sinal, irmão, que ainda não se corrigiram. Então tem que se corrigir. Não tem problema que fez errado, mas agora em diante, corrija isso. Deus, ele não está aqui para julgar, condenar, não. Ele está para te ensinar, mostrar a verdade. Mas você também tem que querer. Você pede para ele as coisas e não quer obedecer. Ué, não é assim. Você pede poder. Quantos presidentes não entrou na República do Brasil que pediu para Deus, mas quando chegou lá, se vendeu para o Satanás? Quantos? Não é autoridade aqui, não era rei? Trazendo para o dia de hoje, é o rei, é o presidente. Quem mais? É os prefeitos. É os governadores que governam, é os deputados. Então eles têm que andar certo, senão o povo também anda errado. E outra, irmão, aqui ele falou bem claro. Ele estava o quê? Fazendo a perversidade com o povo de Deus no passado. Hoje está fazendo do mesmo jeito. Mas nós temos que dar um grito de guerra que nós estamos lendo a democracia de abrir a boca. Por que não abre a boca, criatura? Você não está vendo que está errado? Sai das coisas erradas. Você pode, é só você querer. Oxi, não é assim, gente. Todo mundo sabe o que é o certo e o que é errado. É mais só um alerta para quê? Crescimento espiritual, que Deus está falando que nós temos que ficar mais no crescimento espiritual. Sai mais da carne, fica mais no espírito, para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Tá? Jeremias dá continuidade, a pastora Cláudia dá continuidade ao tema dos reis perversos. Não está na perversidade não, irmão? As autoridades não estão na perversidade? Como é que manda dinheiro para poder comprar os aparelhos para o povo que está nos hospitais, que vocês estão vendo aí, vou dando um exemplo aí, ó. E tava os secretários da saúde passando a mão no dinheiro, gente. Isso tá certo? Olha as fraudes, negócio do auxílio, negócio dos bancos da conta do povo, irmão. Fazendo RG errado. O que é isso aqui? Chama-se o quê? Perversidade dos reis. Que os reis não estão chamando o Espírito Santo e tá errando. Bem assim aos pastores, não pode entrar nessa daí. Ah, ele é autoridade de roubar, também vou. Só que Deus está vendo. O Senhor está vendo tudinho que cada um está fazendo. Desde o grande ao pequeno. Ele vai julgar a causa de cada um, mas ele está nos dando a oportunidade do povo se consertar nessas coisas erradas. Onde eles andam fazendo, o que eles andam dando e fazendo. Tá? Empregando a imagem dos pastores. Você viu que ele deu o exemplo dos reis como os pastores. Então, se os reis estão fazendo errado, os pastores também de ovelha, padre e os anciões estão fazendo também errado. Um bocado está assim, irmão. Infelizmente é real. Nós temos que falar a verdade mesmo. Porque também se eu estiver errado, Jesus também vai me castigar, vai cobrar de mim. Então, de vocês que estão aqui e pregam a palavra, por favor, se corrige. Tá? Corrige porque Deus está falando, empregando a imagem dos pastores e suas ovelhas, irmão. Se você não conseguir a ovelha direito, você vai matar a ovelha dentro da igreja. Você não pode matar a ovelha. Você não pode tirar a ovelha dentro da igreja.
Você tem que fazer ela acreditar na palavra do Senhor. Mas você tem que ensinar ela o quê? Chamar o Espírito Santo, que ela tem que fazer aliança com Jesus, que ela tem que ser dizimista ofertante da casa do Senhor, mas é os 10% que o pai fala, ele não está pedindo nada mais, nada menos, é só o que tem que ser mesmo. Você está entendendo? Você não pode mandar uma ovelha vender a casa para dar o dízimo na igreja. Você não pode mandar a ovelha vender o carro para dar o dízimo na igreja, que está errado. Porque aquilo que Deus dá, ele não tira. Que pastor é esse que fica mandando o povo vender as coisas para dar dízimo na igreja? Não existe. Quando Deus fala que você tem que dar o 10% para ele daquilo que tu tens, ele te dá condições de ter um trabalho, de ter para você poder ser dizimista correto e ofertante. Para você andar na presença dele correto. Ele nunca vai te pedir algo que você não pode ter. Entenderam? Então não vamos mudar esse conceito aí de mandar o povo vender as coisas para poder dar dízimo na igreja, que tá tudo errado. Porque um cristão verdadeiro, ele sempre vai ser correto. E Deus sempre vai dar as condições dele fazer as coisas certinho na presença do Senhor. Desde quando ele obedeça e tenha paciência e chama o Espírito Santo. E o pastor também tem que ser dizimista da casa do Senhor. Entenderam? Uma metáfora bastante conhecida no Antigo Oriente Próximo. Então ele está dando exemplo dos reis para os pastores. Trazendo para o dia de hoje, mudou? Os fiéis dão os dízimos das ofertas e os pastores, em vez de empregar dentro da igreja para melhorar, não. Fica empregando no bolso deles e comprando carro, carro e um monte de fazenda, um monte de coisa. Tá tudo errado, não é isso que Jesus quer, não. Tá bom, irmão? Ele tá corrigindo, né? Tá falando, sai disso, quem tá nesse bolinho aí, nesse caminho aí, é melhor cortar, desviar. Volta para trás porque o Espírito Santo tá cobrando. Sai desse tipo de perversidade. Porque quem que é o perverso? É o Satanás. O Espírito Santo não é perverso. Ele é justo. Por isso que ele vai cobrar de cada um que está fazendo errado. Desde os pastores até as ovelhas. Vai cobrar. Enquanto o bom pastor cuida de seu rebanho e protege. Tá vendo, irmão? Um bom pastor, ele só orienta o que é correto. Ele fala o que é certo. Ele nunca vai passar a mão na cabecinha da ovelhinha para ela poder continuar dentro da igreja. Não, mas é porque ela é dizimista, ofertante, tem que ficar assim. Não. Ele vai falar que ela tem que ficar assim, mas ela tem que andar correta. Porque nós não podemos aceitar as coisas erradas. Nós como pastores, irmão, nós não podemos aceitar as coisas erradas dentro da igreja. Dentro da igreja tem que ter contenda? Fofoca disse, me disse? Você tá vendo um irmão olhando cara feia pro outro? Olhando se as vestes como é que tá? Não, dentro da igreja não pode ser assim. O pastor tem que olhar e corrigir. Porque um pastor que chama o Espírito Santo, quando a ovelha entra dentro da igreja, o Espírito Santo mesmo já fala, ó, como é que tá a sua ovelha aí, ó. Tá vestida, não tá vestida, tá com lã, tá sem lã. O próprio Espírito Santo já fala, irmão. Ele mesmo já te orienta como é que tá cada ovelha, porque o bom pastor, ele conhece ovelha por ovelha. E corrige ela da maneira que tem que ser corrigido. Mesmo que se for com vara que for com cajado. Ou com vara de açoite, se tiver que acontecer, vai ter que acontecer. Mas o bom pastor, ele tem que ser persistente e falar a verdade, sim. Se as ovelhas gostar, bem. Se não, amém. Mas tem que falar a verdade. Porque senão elas nunca vão sair do erro. Aí Deus vai cobrar de quem? Do pastor. Que ele mandou ir falar e a pessoa ficou com raiva. Então tem que falar a verdade. Porque se ficar com raiva do pastor, aí é problema seu e do Espírito Santo. Mas o pastor tem que pregar a verdade, doa a quem doer. Mas tem que corrigir a ovelha. Entendeu? Porque quem não gosta da verdade é do Satanás, então, né? Quem não gosta de ouvir as coisas do Senhor é de quem? É do Espírito Santo? Nunca. É do Satanás. Tá? Enquanto o bom pastor cuida de seu rebanho e protege seu investimento, os reis de Israel dispersaram o povo com seus atos de perversidade. Claro, eu quero tributo, eu quero dinheiro, eu quero ouro, eu quero prata, porque eu preciso mais dos meus luxos, eu preciso dos meus ouros, das minhas pratas, dos meus banhos. Aí, e as ovelhas morrendo dentro das igrejas? Tá errado. Tá errado, irmão. O que você recebe, você tem que repartir. É dano que se recebe. E os pastores também têm que dividir com as ovelhas. Se a igreja, glória a Deus, estiver bombando, na dízimo, na oferta, tem que ver qual que é a ovelha que está passando necessidade, tem que dar cesta básica, tem que dar condições de alguma moradia, se for o caso, porque as igrejas grandonas que tem bastante dinheiro pode fazer esse tipo de investimento. Não, mas agora estão fazendo investimento para si próprio. Deus não está nesse meio, ele já está falando bem claro. Ó. Tá na perversidade. Quem que é o perverso? O Satanás. Entendeu? É melhor a igreja com poucas ovelhas, que anda corretinho, do que a igreja cheia de ovelhas tudo errada e enganada. Doente, fraca, mentirosas. Porque o pouco com Deus é muito.
Entendeu? O pouco com Deus é muito, é tanto na quantidade de gente, como nessa aqui de dinheiro. Então, primeiro ele está falando do Espírito. Então, o que é o Espírito? É nós. Então, vocês têm que estar no pouco com o Senhor. Não interessa se a igreja é cheia ou não. O interessa que as pessoas que estão dentro da igreja têm que querer a verdade e andar na verdade do Espírito Santo. Senão, nunca vai voltar para o reino do céu. Nunca vai sair da idolatria. Amém? Então, vamos para a palavra em nome de Jesus? Ah, não, ainda tem, né? Mas o prefácio, desculpa, tá, irmãos? Tem o 23, 3.4. O povo de Deus havia sido dispersado, tá vendo? Lá em Jeremias, naquela época já tinha sido dispersado. Aí, trazendo para o dia de hoje, também não tem um bocado dispersado? Tem. Igual eu falei, um pastor não pode matar a ovelha, um pastor não pode espantar a ovelha. Um pastor tem que falar a verdade? Sim, mas não querer matar a ovelha dentro da igreja. Que é sugando ela, as energias dela, ela acaba saindo, porque não vê resultado. Seria restaurado a terra e os justos. A terra é você, tá, irmão? É nós. Teria uma vida abundante. Claro, você só vai ter uma vida abundante com o Espírito. Não com, né? Você só vai ter uma vida abundante com o Espírito Santo, irmão. Se chamar. Senão não vai ter, não. Como parte dessa bênção, teriam líderes que os tratariam segundo os padrões divinos. Qual que é o padrão divino? Espírito. Então nós temos que andar mais o quê? No Espírito. É para andar mais no Espírito do que na carne. É isso que ele está falando. Isso que Jeremias pregou e falou lá. Para andar mais no Espírito, criaturas, e anda mais no Espírito. Sai da carne. Aqui, ó. Para os líderes buscar mais o amor do Senhor. Orar mais. Ah, eles não quiseram não. Queria mais era sugar as ovelhas mesmo para tirar os tributos mais ainda e mais. Para poder andar na luxuosidade deles. Tanto os anciões quanto os reis, irmão. Olha, irmão. Olha o que o povo fez, hein, irmão. Olha aqui. E este tema de um segundo êxodo, tá vendo? Aparece com frequência nos escritos dos profetas do exílio. O que é exílio? Exilado. É dispersado. É tirado da casa do Senhor. Ele te exila quando você faz errado. Só que aqui o povo foi exilado por causa que os pastores ensinaram errado. Porque os anciões não deram ouvido por Jeremias. Deus levou Jeremias lá e levou ele para pregar a palavra e falar: gente, sai da idolatria, sai da mentira, sai dessa perversidade. Porque Deus está falando que vai acontecer isso se vocês não obedecer. Ah, eles falavam que Deus não falava com Jeremias. Por que Deus falava com Jeremias e não falava com eles? Porque eles não oravam direito, né, irmão? Às vezes, irmão, Deus até falava, mas eles não queriam obedecer, não queriam fazer. Aí Deus levantou Jeremias, porque Jeremias não tinha medo de falar, não. Jeremias descia a boca mesmo, falava a verdade. Ele não tinha medo de falar da palavra de Deus. Eles faziam o que queriam, mas ele estava ali. Bem assim é nós. Nós não temos que ter medo de falar pro capeta para ele sair da nossa vida e não entrar mais. Satanás, sai. Eu te engano, você me enganou? Agora eu te peguei. Eu sei onde você está. Eu sei o que você está aprontando. Então, ó, cai fora da minha vida, da minha família. Porque eu sirvo agora a um Deus vivo, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, e o Espírito Santo, que é a Trindade. Então todos têm que chamar a Trindade sim, porque senão vai estar fora da palavra. E o último para ficar chamando para ir na sua frente é o Espírito Santo, irmão, senão não vai dar certo. Tá? O Satanás vai continuar enganando o povo para ele ficar na perversidade dele, não na verdade do Espírito Santo. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus? Jeremias 23. Profecia contra os maus pastores. Jesus já deixou bem claro que os pastores estão sendo maus pastores. Tem que vigiar mais e se corrigir. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão.
Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Tá vendo? Hoje ele está levantando nós profetas para falar a verdade. Tá levantando os pastores para falar a verdade, para não temer. Não é isso que o Espírito Santo está falando? Se você chamar ele, você não tem que temer a nada, irmãos. O exército de Deus Todo-Poderoso é o maior do universo. Não tem exército maior do que este. O Satanás tem um exército grande, mas o do Pai todo celestial é maior. Vocês vão temer a quê nesta vida, gente? Por que vocês não colocam isso na mente? Vocês vão temer a que o Deus manda vocês fazer? Se ele está contigo. Então, se você não tem fé, você vai temer. Agora, se você botar a fé dentro do coração e botar ela em ação, você não vai temer. Você vai entender, eu vou sim, meu Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu vou fazer sim, meu Senhor, porque o Jesus e o Espírito Santo estão comigo. Eu vou conseguir a cura, porque o Senhor está comigo. Eu vou conseguir a minha restauração na minha vida financeira ou sentimental, ou o que for familiar, porque o Senhor está comigo. Eu sei que eu fiz errado, Pai, mas agora, Pai, eu vou me consertar. Então não é de cada um a determinação. Você tem que colocar isso. E hoje ele não levantou nós, está levantando nós, a Igreja Terra Santa, para pregar e fazer a diferença por isso. Porque o povo pregou, mas ainda está na mesmice. Deus não quer mais isso. Ele quer que o povo mude as atitudes, o modo de agir, de pensar e de falar, gente. Bota isso, coloca isso na sua mente, no seu coração. Gente, quanta gente está anos dentro da igreja e nem se curou, não tem nenhuma casa, continua pagando aluguel, continua passando fome, não existe isso na presença do Senhor, gente, porque Jesus é mudança de vida. Jesus não é mesmice, não é tolice, não é mentira, enganação, corrupção, perversidade, só vê maldade. Deus não está nesse meio não, gente. Acorda! Acorda, cristãos, que diz que é cristão, acorda! Vocês têm que vigiar nas coisas que estão acontecendo. Mas é fácil hoje, a grandeza do Espírito Santo, ele fala com cada um individual, não precisa só os pastores. Mas o pastor também tem que dar a orientação para a ovelha. Mas vocês também têm que chamar o Espírito Santo dentro da tua casa para também. Ele diz aqui, ó, a terra. Você é a terra, então a tua terra tem que estar boa, limpa, para você entender o que o Espírito Santo vai te falar e te orientar e obedecer. Tá? Aí ele fala aqui, ai dos pastores, ele está falando com nós primeiro que prega, ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Como é que o pastor diz que a pessoa não tem salvação? Todos têm salvação, todos têm purificação, restauração, libertação, prosperidade, irmão, todo mundo tem, mas só que tem que buscar, tem que mudar as atitudes, tem que mudar o comportamento. Oxe, tem que andar mais no espírito do que na carne. Mas o pastor tem que falar isso para as ovelhas. Ó, você está fazendo errado. Ah, eu estou ajuntado há muitos anos, pastor. Você tem que casar, porque está errado. O casamento de Deus abençoa. Agora o ajuntamento de Deus não abençoa, está errado. Ah, mas eu estou fazendo isso assim, pastor. Não, irmão, não. Ai, às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou acolá. Não, irmão, você tem que estar num lugar só. Você tem que saber o que tu quer da tua vida. Você não pode ficar pingando. Porque o macaco pula de galho em galho. Não pula? Uma hora o galho não quebra e não cai? É assim vocês. E não dá para vocês servir dois senhores. É um só, você só pode servir um Deus. Dois deuses você não pode servir. Porque uma hora um se aborrece. E é isso que Jeremias estava passando pro povo. Olha que Jeremias pregou, falou, mostrou, deu exemplo. E agora nós estamos dando exemplo aqui. A palavra está falando das ovelhas. Tá? Quando o pastor falar com vocês, ovelhas, vocês também tem que obedecer, né? Ficar com raiva. Então presta atenção aqui, ó. E diz o Senhor, é o Senhor que está falando, não é nós não, irmão. Nós estamos pregando pela unção do Espírito Santo. É Ele que está mandando nós mudar as pregações e falar mais rígido, falar mais determinado para o povo acordar. Porque se você passar a mão no da cabeça do teu filho que faz errado, ele vai se consertar? Nunca, ela só vai te dar desgosto cada vez mais. Bem assim é nós na presença do Senhor. Jeito tem, mas você tem que mudar. Tem que se dedicar mais ao que Deus está falando, ao que a palavra está falando, ao que o Espírito Santo está falando. Os pastores têm que mudar o modo dele. O que ele quer estar falando para vocês, pastores que estão ouvindo, o padre que eu sei que está ouvindo, um monte de gente aí, cadecista, macumbeiro. O que ele está falando? Chama quem? O Espírito Santo. Pronto. Aí é você e ele. Pronto. Chama mais o Espírito Santo, que eu estou contigo. Que aí eu te oriento, eu te mostro o caminho.
Se não chamar, não tem como eu mudar isso aí, irmãos. Nunca vai sair da mesmice. Entenderam? Portanto, assim diz o Senhor. De novo, é o Senhor que está falando, não é nós que nós não sabemos de nada. É Ele que sabe. Mas Ele usa a nossa boca, não mexe. Para nós falar, e diz o Senhor, ou Deus de Israel. Quem é Israel hoje? É o povo que Ele separou para Ele, irmão. O povo israelita é o povo que Deus separou. Tá? Contra os pastores que apacentam. Tá vendo? Ele está falando agora. Aqueles pastores que não pregar a verdade do Espírito Santo, que o povo tem que passar no Vale do Sal para quebrar a maldição hereditária do passado, porque o povo de Moisés teve que passar no Mar Vermelho para poder tirar a maldição da escravidão do passado que eles tinham, para poder ter uma vida nova e ir para a terra de Canaã. Não foi assim? Bem assim é hoje que o Espírito Santo está mandando que o povo todo tem que passar no Vale do Sal, fazer uma aliança com o Senhor para tirar a maldição hereditária do corpo, da alma e do Espírito, para depois ficar na presença dele do jeito que ele quer e ser guiado correto. Porque vocês têm que entender uma coisa, que quem manda na sua vida não é vocês. Quem manda é o Espírito Santo. É Jesus e o Deus Todo-Poderoso. É eles que te criaram, que está te dando a oportunidade de um renovo todo dia. Aí agora não quer dizer que não vai fazer. É pastor e todo mundo que ele está falando aqui. Se você não colocar isso na tua cabeça, que você tem um acima de você, maior do que você, que está com você, irmão, como é que você vai mudar os pensamentos? Não vai. Tem que mudar dessa forma, tá? E que os pastores que não apacentam as ovelhas, ele está falando, do meu povo, vos dispersaste as minhas ovelhas. Então é o que eu falei para vocês, estou falando de novo. Você não pode matar a ovelha e dizer que ela não tem jeito. Tudo tem jeito nesta vida. E que ela não tem salvação, que ela não é liberta. Tudo tem jeito, tem salvação, tem libertação, tem restauração. Mas você tem que falar a verdade. Confessar o teu pecado para o Senhor. É para Ele que você tem que confessar. E querer uma mudança de vida para Ele te dar uma direção certa. Ele está falando aqui, gente. As minhas ovelhas e as fugentaste. Colocando doutrina, religiosidade, aí as ovelhas ficam abafadas, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo, irmão. Você está matando a ovelha dentro da igreja. Aqui que ele está falando, está afugentando as minhas ovelhas e delas não cuidastes. Não cuidaste do quê? Não falou o que era para falar para elas. Doutrina Deus não está, religião Jesus não está. Placa da igreja ele não está, ele está na palavra correta que chama o Espírito Santo, em salvação e restauração. Ele está falando bem claro. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Por quê? Estava mais se importando com dinheiro do que se importando em salvar a ovelha de verdade. Ensinar ela a verdade do Pai. Aí Jesus está falando que ele mesmo vai trazer uma por uma. Bem assim ele fez com nós aqui da Igreja Internacional Terra Santa. Quantas pessoas Deus não trouxe para a igreja, irmão? Quantas pessoas Deus não leva nas igrejas? Mas elas não veem o que é o certo e o que é errado? Vê. Porque nós estamos aqui na igreja e nós estamos vendo o certo e o errado. O Espírito Santo falou que nós vamos mudar e nós vamos mudar. E Ele que trouxe cada um, Ele que escolheu. Vocês têm que entender isso. Ele escolheu, Ele está falando de novo que Ele vai trazer uma por uma, mas tem que fazer o quê? Os mandamentos que Ele falar. É dobrar o joelho, pedir perdão, fazer aliança com Ele, passar no Vale do Sal, tirar as maldições, ser dizimista ofertante. Aí quem é pastor, quem é missionário, quem é evangelista, quem é obreiro, e assim sucessivamente. Mas tem que fazer o que ele está falando. O rito é esse, de hoje, que ele está falando. É pedir perdão, dobrar o joelho, pedir perdão, fazer aliança e andar nos caminhos dele. Senão não está fora da palavra. Pastores também. Vai ter que dobrar o joelho e pedir perdão, tá ouvindo? Tem que pedir perdão para o Pai e começar tudo de novo. Diferente. Para as ovelhas seguir o caminho certo, ó. Ele falou que ele vai falar um por um. Ele está falando que é ele que vai chamar um por um e vai falar com todos. Aqueles que chamam o Espírito Santo vai entender. Quem não chamar não vai entender nada. Vai falar, eu não estou ouvindo nada, não vou fazer nada. Tá entendendo? Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Está vendo, irmão? Ele falou que tem poucas ovelhas que querem a verdade. Mas estão dispersas porque foram matadas pelos pastores de dentro da igreja, pelos padres, quem foi que pregou a palavra para eles. Está tudo disperso porque não acredita mais em nada, porque eles não conheceram a verdade, porque mataram eles dentro da igreja. E foi mesmo, matou o espírito da pessoa. Aí é onde elas não querem mais voltar para a igreja. Por quê? Doutrina, religião, isso não pode, e não é aquilo, sendo que o que não pode é matar, roubar, destruir, enganar, mentir, andar na mentira. Isso que você tem que falar para a ovelha.
Falar a verdade para ela. Não ficar falando coisa que ela não pode assistir televisão, que ela não pode isso, que não pode aquilo. Tá tudo errado, gente. É isso que ele tá falando. Não é teu corpo que vai subir, é a tua alma e teu espírito. Então, se você não pregar a verdade, Deus vai cobrar de vocês. Entenderam? Eu mesmo recolherei o restante então sinal que tem pouco ainda. Ainda tem gente que quer andar na verdade do Pai. Mas você viu que é restante. É poucos, irmão, que quer de verdade andar no Senhor, que quer mudança de vida. E as ovelhas de todas as terras, você está falando, de todas as nações do mundo todo, ele vai levar o nome do Espírito Santo. Aqueles que querem mudança de vida vai acompanhar ele. E os que não quiser, você já sabe o que vai acontecer, né? De todas as terras para onde as estiver afugentado, pode estar onde que for, ele vai te pegar lá nos confins da terra e te traz de volta. Mas se você quiser que ele esteja na sua vida, tá? E as farei voltar aos seus apriscos, para a igreja, reunido com os irmãos, orar, buscar do jeito que ele quer, tá? Serão fecundas e se multiplicarão, tá vendo, irmão? Mas desde quando obedeça a palavra do Senhor? Desde quando chama o Espírito Santo, você vai multiplicar e vai fecundar o quê? O que é fecundar? Multiplicação. É dar o dízimo e a oferta. É dar as ofertas que vocês dão. Fecundar é que você fecunda e multiplica as coisas que Deus dá na tua mão. Que tudo na tua mão rende. Porque o Espírito Santo está com você. Agora, aquelas pessoas que têm as coisas e tudo destrói, tudo quebra. É um devorador que está lá. Não é Jesus nem Espírito Santo, coisa nenhuma. Mesmo sendo dizimista ofertante. Que as coisas estão erradas dentro de casa. Porque não está fecundo. Quem está lá é o destruidor do capeta. O Satanás que está lá. Não vai multiplicar nada na tua vida. Ao contrário, nunca tem nada. Só tem aquele para fazer o que tem que fazer. Não, porque o Pai falou que você tem que multiplicar. Multiplicar o que? É sobrar. Você tem que ter dinheiro de sobra para poder ajudar quem precisa. As igrejas têm para fazer isso, mas não faz. E o Espírito Santo falou que agora é nós que vamos que ter, mas nós também tem que fazer a parte nossa. Entenderam? Levantarei sobre elas pastores. Tá vendo? Que ele vai levantar mais pastores, mais missionárias, mais pastoras, para pregar a palavra do Espírito Santo que ele está mandando. Que é falar a verdade. Não enganar mais o povo igual ele estava enganando. E porque, irmão, tem que sair de doutrina. Doutrina não leva ninguém para o céu, não leva nada da tua alma para o céu, é mentira. Ao contrário, te deixa pesado e te mata dentro da casa do Senhor, teu espírito. Porque a doutrina é do homem. A religiosidade é do homem, não é do Espírito Santo. Tudo bem claro? E a apacenta e as ovelhas, elas jamais temerão. Claro que não vai temer. Vai ver a verdade, porque eu também vi a verdade. Quando eu vi o Espírito Santo, eu agarrei a ele e não solto mais. E não tem quem me tira da casa do Senhor. Porque eu acredito e eu tenho fé sim. De que tudo vai mudar. E eu também tenho fé que vocês também, que estão me escutando, tanto do Face como da Igreja Internacional Terra Santa, vai raciocinar melhor. Vai prestar mais atenção no que a palavra está falando aqui, ó. Se você temer, irmão, o que tu quer com Jesus? Você é covarde. Você é um soldado e o soldado tem que temer? Não. Vocês estão sendo preparados para ir para a guerra. Contra o espírito, a guerra é contra os espíritos maus, não contra os irmãos, entenda isso. Vocês têm que entender que a guerra, a batalha que nós estamos passando hoje, como pastor e como as ovelhas, é contra as obras do mal, não contra os irmãos, tá? Não temerão, né? E nem se apacentarão, nem espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aquelas que têm obediente, Jesus vai fazer a chamada, eis-me aqui, Senhor. Entenderam a palavra em nome de Jesus? De novo, a repreensão contra os pastores que estão fazendo as pregações erradas, que não estão ensinando as ovelhas a chamar o Espírito Santo. Ele está falando que dá tempo ainda de se corrigir. Para guiar as ovelhas certas. E as ovelhas também, quando ouvir o pastor, não tem que chiar, não. Só tem que falar, amém, Senhor. O Senhor está me corrigindo, glória a Deus. Porque enquanto ele falou que ele vai trazer uma por uma, você tem que pôr uma para o céu. Porque na hora que ele falar que ele não vai buscar mais você, irmão, você está pego. Tudo já não é mais dele. Tá? Amém? Então vamos ficar de pé para orar em nome de Jesus e agradecer pela palavra do Senhor, porque a palavra tem que ser curta e objetiva, mas é verdadeira. E de qualidade para vocês colocar na cabeça que tudo que vocês viveram não estava correto. Agora sim vai estar, irmão. Se você obedecer e chamar o Espírito Santo, para de condenar, para de julgar, para de brigar, para de xingar, para de andar no meio de fofoca, para de andar em coisas erradas. Não dê ouvido para isso. Seja o quê? Prudente com o Espírito Santo. Não ande com os perversos.
tanto os pastores como das ovelhas. Sai disso, para você sempre ter o quê? A grandeza do Pai dentro de você, amém? Espírito Santo. E Espírito Santo. Pai, eu entendi, Pai, que eu tenho que ser justo, mas com o Espírito Santo, meu Pai, e andar no teu Espírito. Jeremias, Pai, pregou para o povo, pregou para os reis, pregou para os profetas, para eles saírem das mentiras, das perversidades, das enganações. E hoje, Pai, sobre a palavra do Espírito Santo, eu também estou ensinando, Pai, as tuas ovelhas a andar na obediência que o Senhor mandou, que é chamar o Espírito Santo, o novo Consolador, para mudar, Pai, as atitudes delas, para mudar, Senhor, o comportamento delas. E eu tenho certeza, Pai, que elas vão entender que o Senhor é amor, mas é justiça, é verdade, não é enganação, é liberdade, é amor, é integridade, é benignidade. O Senhor, Pai, é renovo. O Senhor, Pai, cura aqueles que querem ser curados. O Senhor restaura aqueles que querem ser restaurados. O Senhor liberta aqueles que querem ser libertados. O Senhor, Pai, prospera aqueles que querem ser prósperos. Mas se obedecer e ter a paciência de esperar o tempo do Espírito Santo, manifesta, Senhor, o seu poder sobre mim, sobre a tua casa, sobre a minha família, e vai curando, Pai, e vai curando, Senhor, o que tem que ser curado. Vai curando, Pai, a vida financeira dos meus irmãos. Vai curando, Senhor, a vida espiritual, porque eles ainda estão fracos na fé. Cura, Senhor, o espírito dos meus irmãos. Liberta, Senhor, o espírito dos meus irmãos. Cura, Pai, a enfermidade que eles ainda têm e ainda está dentro deles. Porque os reis, Pai, da época de Jeremias, eles estavam, Pai, doente por dentro. E hoje, Pai, o Senhor está nos dando a oportunidade da cura para os meus irmãos aqui dentro da tua casa, e os meus irmãos que estão nos assistindo, vai curando e passando com o seu poder de cura sobre os meus irmãos, meu Pai. E só o Senhor pode fazer a cura daqueles que têm fé, daqueles que acreditam, porque o Senhor falou, meu Pai, que nós temos que ser fecundos e multiplicar, mas é na sua presença, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo e Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim e a glória do Senhor está sobre mim. Vai passando com a sua cura, meu Pai, que ainda tem gente, Pai, que tem que colocar mais fé no coração. Vai tirando a pedra, tira, irmãos, a pedra que está dentro de você e vai deixando o Espírito Santo entrar, em nome do Senhor Jesus, para receber a unção, receber a cura. Eu recebo, Senhor, a tua cura maravilhosa, que é do Espírito em primeiro lugar, e depois, meu Senhor, o Senhor cura a minha carne, Pai, para eu poder andar da maneira que o Senhor quer, Pai, porque é o Espírito Santo é que está falando, é o Espírito Santo que está mandando, em nome do Senhor Jesus. Glorificado é teu santo nome, meu Pai. Eu só tenho que agradecer, Pai, por hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade, meu Senhor. Hoje, Pai, o Satanás vai se levantar, porque hoje, meu Senhor, é a sexta-feira, Senhor, mas o Senhor está nos dando hoje de manhã a primícia de curar, de restaurar, de fortalecer na fé, mas no Senhor, de engrandecer mais na fé no Senhor e no Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Receba a cura todos aí, em nome do Senhor Jesus, tá? Que nós todos somos curados na palavra do Senhor, se você acreditar e ter fé. Amém? Amém. Que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Nosso culto é encerrado em nome de Jesus. E que os pastores que estão me ouvindo, o Espírito Santo falando, entendam, tá? Que nós temos que mudar. Ninguém nesta vida é perfeito, mas pode se consertar cada dia chamando ele, tá? Chamar mais o Espírito Santo para mudar isso aí, tá bom, irmão? Andar mais na verdade dele, tá?
Em nome de Jesus. E continua com 7 reais para Deus abençoar cada vez mais e quebrar a maldição da tua família e que seja feita a vontade do Senhor na tua vida, de todos vocês. Amém. Tenham boa sexta-feira na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica com Deus. Misericórdia, não, você queria coisa na minha garganta, né? Pensei que eu ia sair pra fora a garganta, do jeito que o homem tá. Amém. Bichinho deixou cavado hoje, hein? Ai, ai. Amanhã, quem for vir, Lucimar, você vai vir, você vai trazer uns ramos de... Pede, por favor, você traz lá no seu pai, traz os ramos de abacate. É uma folha de abacate. Tá bom, irmão? Nós vamos fazer a reza e ensinar, todo mundo vai ter que aprender a fazer a reza, mas vai ser com ramos. Se orar principalmente, para tirar o conceito do indígena, mudar. E o sim, dona Lucimar, unja a dona Carminha os pés e o umbigo e o seu Célio o pé e o umbigo. Porque o Célio e a dona missionária vão orar neles. Trabalhar. Desmanchar o trabalho que tá com pimenta, lembra? Eu desmanchei em vocês, ficou faltando o Célio e a Carminha. O trabalho com pimenta que tá o nome deles. Tá tudo bem lá, Célio, irmã e o meu irmão missionário? Tá bem, né? Diz que vem amanhã. Amém. Hoje ele tá fazendo os temperos dele. Tá bom, amém. Essa caixinha, né? Não, mas eu trago. Não tem mais meio, não. Não, vai lá pra lá, meu irmão. Amanhã eu trago. Senta, Célio. Esqueceu, foi tentar pra ungir. Você tem ainda tempero aí? Tem. Não, mas mesmo assim, olha, eu tenho. Vai passar no outro pé ainda, Lucimar? Não. Amém.